Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, professor. Estou ouvindo. Tá. Então, hoje nós vamos fazer uma aula de exercícios, considerando que na próxima semana vocês terão avaliações, né? Então, só para recapitular, a avaliação vai acontecer no dia da aula, então se programa para fazer a prova na sexta-feira. Ela vai estar disponível às 0 horas, né, da sexta, e vai encerrar às 23h59. Então é importante abrir a prova antes de se programar para fazer, para ter uma noção de quanto tempo você vai conseguir terminar a prova, né? Para não deixar para fazer na última hora e ter problemas com envio. Bom, eu deixei foram 4 exercícios como atividade avaliativa da disciplina, né? Então eu vou corrigi-los com vocês hoje e aproveita, né, para revisar o conteúdo que a gente viu para a prova. Então, os conteúdos da prova serão a unidade 1 e a seção 2.1 da unidade 2, tá? O conteúdo relativo à combustão e motores alternativos a gente vai ver depois na segunda parte do semestre. Bom, vamos resolver esses exercícios. À medida que vocês tiverem dúvidas quanto à resolução, vocês podem me interromper. Vou pegar a caneta aqui de outra cor, usar o verde. Então, o enunciado dessa primeira questão dizia o seguinte, que um motor de 6 cilindros tem uma cilindrada de 4,8 litros. Então, essa aqui é a cilindrada total desse motor de 6 cilindros. O diâmetro dos cilindros é 10 centímetros. Deseja-se alterar a cilindrada para 5.400 centímetros cúbicos, ou seja, né, ser de 4 litros e 800 para uma cilindrada de 5 litros e 400, sem alterar o virabrequim. Então, qual deverá ser o novo diâmetro dos cilindros? Então, essa alteração vai ser apenas modificando os cilindros do motor. Como ele quer saber o novo diâmetro, a gente tem uma relação, né, que correlaciona a cilindrada do motor e o diâmetro, o curso e a quantidade de cilindros. Então, para quem não lembra, né, a cilindrada total, que a gente chama de VD, é a cilindrada unitária, VDU, né, que é de um único cilindro, vezes, aqui no caso, o número de cilindros. Aí a gente sabe que a cilindrada nada mais é que a área, né, geométrica do cilindro, que é uma seção circular, vezes o curso. Então, aqui dentro dessa equação da cilindrada unitária, nós temos o diâmetro. Então, eu vou reescrever essa expressão, que vai ficar π diâmetro ao quadrado sobre 4 vezes S, que é o curso do pistão, vezes Z, que é a quantidade de cilindros. Então, essa é a expressão que nós vamos utilizar. O que nós temos aqui, né, de dados? Nós temos a cilindrada total, nós temos o curso, ou não temos o curso do pistão, mas temos o número de cilindros. Então, vamos primeiro determinar o curso do pistão, né? Então, a gente só isolar ele aqui nessa expressão, a gente vai ter que S é igual a 4, né? Estou passando esse termo que está dividindo para cá, multiplicando, 4 vezes a cilindrada total. Aqui nós temos o Z, né, que está multiplicando, ele vem para cá dividindo, né, dividido por Z, assim como, né, essa parcela. Então, essa parcela tá multiplicando, ela vem para cá também dividindo. Então, vai ficar π diâmetro ao quadrado. Esse curso do pistão, ele vai permanecer, né? A única coisa que vai ser alterada é o diâmetro. Então, vamos calcular o curso do pistão para o diâmetro
original de 10 centímetros, tá? Então, a gente tem todos os dados agora. Vamos substituir na expressão. Então, a cilindrada é 4,8 litros, né? Então, a gente coloca isso em centímetros cúbicos. 4.800 centímetros cúbicos vezes 4. O Z, que é a quantidade de cilindros, é 6, que multiplica π. Certo. Professor, Oi. Tá travando a imagem. Ah, destravou. Provavelmente alguma coisa na conexão, tá? Mas se persistir, você me fala. 6 vezes π, ok? Vezes o diâmetro, que é 10 centímetros ao quadrado. Então, eu converti litros para centímetros cúbicos, tendo em vista que nós estamos trabalhando com as dimensões aqui, né, com a mesma base. Então, 4.800 vezes 4 dividido por 6 vezes π vezes 100, né, 10 ao quadrado, a gente vai ter um curso de 10,18 centímetros. Então, o curso do pistão é 10,18 centímetros. Para quem não lembra, né, o curso do pistão, imagina que nós estamos, o pistão, a cabeça, né, do pistão aqui, então vai do ponto morto inferior até o ponto morto superior. Isso aqui a gente chama de curso. Tá? Então, mede-se aqui da cabeça do pistão até o ponto morto superior. É o que ele percorre, aí, varre, né, dentro do cilindro. Bom, agora a gente já tem condições de calcular um novo diâmetro, considerando que o curso vai se manter constante. Então, basta a gente pegar essa mesma equação e isolar o D, que é o que nós queremos. Então, vou trazer essa informação para cá. O VD é igual a π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4 vezes S vezes Z. Vamos fazer todo o algebrismo, né? Vai ficar diâmetro. Vou colocar um tracinho aqui que é o novo diâmetro. Então, se a gente isolar certinho, né, a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó. VD vezes π vezes S vezes Z dividido por 4. Vai dar menos 1. Claro que você poderia substituir os termos aqui e no final isolar o D sem problema algum, tá? Mas já vamos fazer o algebrismo da expressão e resolver. Então, vamos colocar os termos. Então, agora, né, a nova cilindrada não é mais 4.800, agora é 5.400. Então, 5.400 vezes π vezes o curso, que a gente calculou, 10,18 vezes Z, que é 6. Tudo isso aqui dividido por 4. E lembrando que isso aqui está menos 1. Esse menos 1 ele vai aparecer nessa expressão porque eu inverti aqui, ó. Tá? Essa é uma função inversa. Na verdade, seria 4 dividido por tudo isso aqui. Aí, só para ficar um termo mais bonitinho, eu coloquei nessa forma e se coloca o menos 1. É uma função inversa, tá? Dá na mesma. Bom, fazendo essa conta, a gente vai chegar com um novo diâmetro de 10,60 centímetros, ou seja, 10,6. Então, ampliou-se aí em cada cilindro, né, 0,6 centímetros no seu diâmetro. Aí aumentou-se a sua cilindrada. Então, é um exercício bem tranquilo, bastava lembrar as expressões, né, que a gente já deduziu anteriormente. Então, vamos agora, seguindo aqui para a questão 2. A questão 2 ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas não é que é mais difícil. Ela fala o seguinte: nós temos um motor a 4 tempos, 4 cilindros, com cilindrada total de 2 litros, funciona a 3.200 rotações por minuto, temos a relação de compressão 9,4 para 1 e a relação curso-diâmetro é 0,9. O que ele pede? O volume morto, o diâmetro do cilindro e a velocidade média do pistão.
Vou colocar aqui os dados que nós temos. Nós temos o Z, que vale 4 cilindros. Nós temos a cilindrada total, que é 2 litros ou 2.000 centímetros cúbicos. A rotação, 3.200 rotações por minuto. E a relação de compressão ou taxa de compressão RV de 9,4 para 1. E relação curso-diâmetro nada mais é que a razão entre o curso do pistão dividido pelo diâmetro do cilindro. Então, se eu dividi-los, eu vou encontrar essa relação de 0,9. Ok, então são todos os dados. O volume morto, né? Como que a gente calcula? A gente tem que lembrar que a cilindrada total, ela inclui, né, os volumes percorridos da cabeça do pistão no ponto morto inferior até o ponto morto superior, né? O volume morto é o volume da câmara de combustão. Então, nós temos o volume total, né, que é o volume de um cilindro, né, que é a nossa cilindrada unitária, mais o que a gente chama aí de volume morto, né? Volume morto. Eu vou usar os termos aqui corretos. O volume total é o V1 e o volume morto é o nosso V2. Então, é essa junção. Mas eu sei que a razão de compressão é o volume total, V1, né, dividido pelo volume morto. É essa relação aí. Mas eu sei também que esse V1 eu posso substituir por essa parcela aqui de cima, né? Então vai ficar VDU mais V2, isso aqui dividido por V2, isso aqui dividido por V2. Então eu posso simplificar essa expressão, né? Aqui vai dar 1, então vai ficar VDU dividido por V2 mais 1. Então, essa expressão, eu posso, né, utilizá-la para calcular o V2, que é o que eu quero, né? Sabendo a cilindrada unitária, né, e a relação de compressão, eu consigo determinar o valor de V2. Então, vou isolar o V2, então ficou da seguinte forma, né? Vou trazer aqui a expressão, né, ficou RV, razão de... Opa. Razão de compressão é o VDU mais V2 mais 1. Eu quero essa parcela, né? Então vai ficar RV menos 1. Estou passando isso aqui para cá. Isso aqui vai vir para o outro lado dividindo. Então vai ficar VDU V2, né? Então isso aqui vai vir para cá, isso aqui eu multiplico, né? Só para o algebrismo não falhar, porque às vezes a gente faz na cabeça, né? Mas esse aqui vem para cá e esse aqui vem para cá. Então, o V2 é igual a cilindrada unitária dividido por a razão de compressão menos 1. Então, aqui, essa é a expressão. Então, eu vou apagar esse cantinho aqui para eu usar esse espaço. Lembrando que o V1 ali é o volume total, né? Então, beleza. Vou usar uma caneta vermelha. Então, o volume morto, que é o volume da câmara de combustão, é dado pela cilindrada unitária, que no caso aqui é 2.000 dividido por 4, né? Que nós temos 4 cilindros, então vai ser 2.000 dividido por 4. Isso aqui dividido ainda pela razão de compressão, 9,4 menos 1 da expressão. Então, se a gente fizer a continha, né, vai ficar aqui 500 dividido por 8,4
59,5 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume morto, ou volume da câmara de combustão aí do nosso motor. Bem tranquilo, né? Agora vamos para B, né, que é o diâmetro do cilindro. Vou vir para essa outra tela aqui, que fica mais fácil, né? Então, para cálculo do diâmetro, a gente lembra que a cilindrada, né, total é π, diâmetro ao quadrado, sobre 4, vezes o curso, vezes o número de cilindro. Dá para a gente aproveitar a expressão anterior, mas antes disso, a gente pode fazer aqui, né, uma adequação. Vamos ver se eu consigo fazer essa adequação. Ele tem uma relação curso-diâmetro, né? Se eu fizer o seguinte, se eu elevar isso aqui ao cubo, tirar o quadrado, né, porque como a gente não tem o curso do pistão, então dá para fazer o seguinte, se eu elevar isso aqui ao cubo e dividir a relação, dividir o curso por D, eu consigo usar o valor aqui, que é a relação SD. Então, se eu elevei ao cubo e estou dividindo aqui novamente pelo diâmetro, então essa não tem nenhuma alteração no resultado. E eu consigo usar o termo que eu tenho, que é 0,9. Eu não tenho curso, né? Então, vamos usar essa expressão aqui. Vou rearranjar novamente. Eu vou chegar à seguinte expressão, que o diâmetro, né, vai ser igual a essa expressão. Como aqui nós temos o cubo, vai ser uma raiz cúbica, não vai ser uma raiz quadrada aqui, de VD. Isso aqui vem para o outro lado, tá? Vai ficar VD que multiplica 4 dividido por π SD que multiplica C. Eu só passei os termos, esse termo aqui eu considerei como único, tá? Então, na hora de transferir, eu passo ele para cá integralmente. Então, é isso. Essa é a expressão. Tá multiplicando, vem para cá dividindo, isso aqui também vem para cá dividindo, isso aqui vem para cá, então é isso. Vamos substituir os termos. O VD é a cilindrada total, 2000, que multiplica 4, π, a relação de curso diâmetro vezes 0,9, vezes a quantidade de cilindros, que é 4. Se a gente fizer essa continha aí, o nosso diâmetro do cilindro vai ser 8,91 centímetros. Então, já temos o diâmetro do nosso cilindro. Então, já calculamos o volume, né? O diâmetro, agora a velocidade média. Como que eu calculo a velocidade média? A gente vai ter que lembrar de uma conversão básica. Tá? Bom, a gente sabe que a relação curso-diâmetro é igual a 0,9, certo? Mas eu sei agora, né, o valor do diâmetro. Então, eu posso calcular o curso. O curso é 0,9 vezes o diâmetro, que acabamos de encontrar, foi 8,91. 8,91. Então, o curso é 8,02 centímetros. Então, nós já temos essa informação. Mas onde eu vou usar isso, professor? Onde eu vou usar o curso? A velocidade média do pistão, que a gente chama de VP, ela é dada por 2 vezes o curso do pistão vezes a rotação, só que essa rotação é em rotações por segundo, porque ele quer em metros por segundo. Então, eu vou ter que converter
a rotação que está em RPM em rotações por segundo. É simples, tá? 3.200 rotações por minuto, né? Quantos segundos tem em 1 minuto, né? Então, basta a gente dividir por 60 esse valor. Então, isso aqui está em rotações por minuto. Então, se eu dividir por 60, eu vou obter o valor de 53,33 rotações por segundo. Jogando nessa expressão, 2 vezes o curso, né? 8,02 vezes 53,33, que é a nossa rotação. A gente vai ter aqui que a velocidade, né, do pistão é de 8,55 metros por segundo. Então, essa é a resposta. Só precisa ter um jeito, né, e usar as equações. Então, sempre vocês vão ter facilmente a aplicação das equações, basta lembrar as relações anteriores. Então, finalizamos a questão 2, agora vamos para a questão 3, que é a mais longa. Tá? A questão 3 é a mais longa, porque a gente tem várias coisas, né? Então, nós temos o motor da Ferrari FL 2000, possui 10 cilindros montados em V, 40 válvulas, a cilindrada total é de 2.997 centímetros cúbicos. Aqui nós temos os dados, a potência desse motor. Os cilindros, ele tem diâmetro de 96 milímetros, o motor é a 4 tempos, esses são os diâmetros, né? O diâmetro dos pistões é 10 centímetros, o raio do virabrequim 4,5, o volume morto ou da câmara de combustão é 78,5 centímetros cúbicos e a rotação do motor 14.500 RPM. Então, o que ele está pedindo? O curso, a cilindrada unitária, a taxa de compressão. Então, ele está pedindo o curso, a cilindrada unitária, a relação de compressão, a velocidade do pistão e a velocidade angular do comando de válvulas. Então, nós temos esse monte de coisa aí para calcular. Então, vou trazer essas informações aqui para o lado, que aí fica mais fácil e com mais espaço. Então, tá aqui, que são todos os dados do exercício, né? E aqui o que se pede. O curso é a parte mais fácil de calcular, porque a gente tem o raio do virabrequim, tá? Então, o curso, ele pode ser calculado como sendo 2 vezes o raio do virabrequim, tá? Então, nós temos 4,5 centímetros, o curso é de 9 centímetros. Bem tranquilo, né? Ou, né, a gente pode usar esse valor em milímetro, 90 milímetros de curso. Agora, a cilindrada unitária é bem tranquila também, né? A gente sabe que a cilindrada unitária é igual à cilindrada total dividida pela quantidade de cilindros. Então, se nós temos já a cilindrada total, 2.997 centímetros cúbicos, dividido por 10 cilindros, né? A gente vai ter aí uma cilindrada unitária de 299,7 centímetros cúbicos. Então, já eliminamos os dois. E a razão de compressão? A razão de compressão, que é a letra C, ou taxa de compressão, basta a gente recapitular aquela equaçãozinha anterior que eu deduzi aqui com vocês. A gente pode usar essa expressão aqui, ó, RV é igual a VDU dividido por V2 mais O, ou seja, a cilindrada unitária dividido pelo volume total mais 1. Tá? Vou escrever aqui.
A relação de compressão é a cilindrada unitária dividido pelo volume total. Volume total não, volume morto. Eu confundo o V2, mas o V2, né, na nossa análise, ele é o volume da câmara, né, da câmara de combustão. Esse é o V2. Isso aqui é o VDU. E o V1 é isso tudo, né? Então, só para não trocar as coisas aqui. Então, nós temos a cilindrada unitária dividido pelo volume morto, mais 1. Então, fazendo aqui, né? Nós já temos a cilindrada unitária, 299,7. O volume morto, ou da câmara de combustão, foi dado 78,5, mais 1. Fazendo essa continha, vai dar aí uma razão de compressão, taxa de compressão de 4,82 para 1. Né? Quer dizer que você comprime quase 5 vezes o volume da câmara de combustão. Então, já finalizamos a letra C e vamos para a velocidade do pistão. Vamos vir aqui para essa imagem limpa, né? Aí a gente vai usar a mesma expressão anterior. A velocidade do pistão é 2 vezes o curso, né, vezes a rotação em rotações por segundo. Nós temos aqui que o curso a gente calculou, né? O curso a gente calculou, deu 9 centímetros. Vamos converter para metros, né? Então, 9 centímetros é 9 dividido por 100. E a rotação está em RPM. Vamos converter para rotações por segundo. 14.500 dividido por 60. Então, aqui, nós vamos chegar que a velocidade, né, vai dar 43,5 metros por segundo. Velocidade do pistão, taxa de compressão, curso. E, por fim, a velocidade angular, né, da árvore do comando de válvulas. Então, vou chamar aqui de ômega. Essa aqui é a letra D. Vamos para a letra C. Letra E. Hoje eu estou trocando as coisas aqui. Então, a gente sabe que comando de válvulas é igual a metade da velocidade angular do motor, né? Por quê? A cada rotação do eixo, né, a árvore do comando de válvulas, né, ela deve dar 2 voltas, né, para uma do motor. Tá? Então, a cada 2 voltas, né, do comando de válvula, a gente tem uma rotação completa aí do eixo do motor. Então, por isso que é a rotação angular do motor dividido por 2. Então, o que a gente sabe? Que a rotação do eixo do motor, ela pode ser obtida em termos da rotação por minuto. Basta a gente converter para radianos. Então, a gente multiplica por 2π, tá? A rotação em RPM, vou colocar o Nzinho aqui. Então, a rotação do motor é 2π vezes N dividido por 2. Então, a gente simplifica esses dois aqui. Então, a rotação ou velocidade angular do comando de válvula, ou de válvulas, né, é π, que multiplica, no caso aqui, né, a nossa rotação N. Rotações por minuto, não podemos esquecer que ainda tem os 60 aqui, 2π N dividido por 60, tá? Senão não dá certo, tem que ser 2π sobre 60 vezes N, que é a conversão para a velocidade angular. Então, aqui continua com 60 aqui da conversão. Então, nós teremos π, 14.500 dividido por 60, a velocidade do comando de válvula é igual
a 758,8 radianos por segundo. Então, a cada rotação do eixo, né, a árvore do comando de válvulas, né, ela deve dar 2 voltas, né, para o motor 4 tempos. Então, por isso que a gente faz essa divisão aqui por 2. Então, finalizamos, né, o terceiro exercício, bem tranquilo, basta aplicar e substituir os termos. E vamos agora para o último. Tá? Hoje eu trouxe 4 exercícios, esse último é um pouquinho mais complicado, mas nada que prática a gente não consiga entender. Então, este exercício ele fala sobre ciclos, tá? Ciclos padrão a ar. No caso, é um ciclo diesel, tá? Que nós temos um ciclo diesel de um motor de ignição espontânea, né? Ou que a gente chama de motor por explosão por compressão, né? A 4 tempos. Então, aqui os dados. Nós temos a figura que representa o ciclo diesel. Então, pressão, volume. Os dados do motor, ele tem um volume de 5.000 centímetros cúbicos. O poder calorífico do combustível é de 10.000 quilocaloria por quilograma. E aqui estão os dados, né, dos calores específicos a volume e a pressão constante. A relação aqui adiabática, né, a constante dos gases, e ele pede para que a gente complete as pressões e as temperaturas e os volumes neste ciclo. Tá? Então, ele deu um ciclo termodinâmico padrão a ar, representativo do motor diesel, forneceu, por exemplo, a temperatura e a pressão nessa região, porém, não nos forneceu nem a temperatura e nem a pressão nesse ponto, porém forneceu apenas a pressão neste ponto. Então, temos que completar isso. Depois disso, determinar a taxa de compressão, a massa de ar, né, que trabalha no ciclo, e uma estimativa de combustível ar. Então, tem que quebrar um pouquinho a cabeça, tá? Mas nada que a gente não consiga fazer. Tá? Eu vou trazer esses dados aqui. Como ele quer que a gente complete os valores aqui, eu trouxe essa tabelinha. Tá? Então, essa tabelinha, ela traz todas as propriedades ausentes, né, na figura, e a gente vai conseguir completar dessa forma. Então, aqui nós temos, ó, o ponto 1, ponto 2, ponto 3 e o ponto 4. E o que temos no gráfico? No ponto 1, com relação às pressões, ó, é 1 kg/força por centímetro quadrado. Eu inseri aqui. Dados de temperatura, pressão e volume a gente não tem. O ponto 2, nós temos, né, o valor de pressão, certo? Que é 60, porém, não temos dados de temperatura. Tá? Não temos dados de temperatura. Mas, para o ponto 3, nós temos tanto o valor de pressão quanto de temperatura. Ah, professor, mas a temperatura do 3 é igual à do 2? Não. Esse gráfico é pressão-volume. Tá? Então, aqui é o fornecimento de calor que acontece a uma pressão constante. Mas se a gente for pegar lá um diagrama temperatura e entropia, a gente sabe que o início da combustão e o final da combustão, né, eles têm temperaturas diferentes. Então, a gente só insere aqui o valor da temperatura do ponto 3. Quanto ao 4, né, a gente não tem mais nenhuma informação relativa. O que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar as equações dos gases ideais. Por quê? Este é um ciclo diesel padrão a ar. Então, a gente trata, né, o fluido ativo como um gás perfeito. Então, a gente pode usar a equação dos gases ideais para determinar as outras propriedades, né? Que a gente sabe que PV é igual a RT. Tá? Pressão vezes o volume é igual a essa constante dos gases, né, vezes a temperatura.
o que nós temos, né? Vamos calcular o volume aqui do ponto 3, porque nós temos tanto a temperatura quanto a pressão, só vai faltar o volume. E, claro, que aqui é o volume específico, tá? É o volume dividido pela massa. Então, só para não confundir com volume como uma propriedade extensiva. Beleza, então vou colocar aqui o subscrito P3, volume 3 e a temperatura 3. Eu vou isolar aqui. Então, o volume específico no ponto 3, que é aqui, ó, é igual a R vezes T dividido pela pressão. Aí nós temos que tomar cuidado, tá? Com o quê? Com as unidades. A pressão, ela está em centímetros cúbicos, ok? A constante dos gases está em quilograma metro, tá? Então nós temos que multiplicar, não, nós temos que converter a pressão para quilograma, força por metro quadrado. Então eu tenho que multiplicar este valor, tá? Ou converter este valor. Então isso aqui eu tenho que multiplicar, deixa eu só checar essa informação aqui, por 10.000, tá? Tenho que multiplicar por 10.000. Então nós temos aqui a constante, né, que é 29,3, a temperatura em Kelvin, tá? 2.273 Kelvin, aí dividido pela sua pressão, 60.000, tá? 60.000? Não, 600.000, que é 10.000 que eu tenho que multiplicar. Tá? Então, isso aqui tem que ser multiplicado por 10 à quarta. Com isso, eu vou encontrar o valor do volume, que vai dar 0,11 metros cúbicos por quilograma. Tá? Então, o volume aqui é um volume específico. Então, a gente já alimenta a nossa tabelinha colocando aqui 0,11. Agora, a gente pode partir, né, para o outro ponto. Vamos começar aqui, né, com o volume 1. Professor, mas nós vamos ter que usar essa mesma expressão? Sim. Mas aqui, nessa expressão, eu só tenho a pressão e a temperatura. Aí a gente tem que lembrar aqui, qual que é a temperatura em que começa a aspiração no motor ciclo diesel, né? O fluido ativo, ele entra a temperatura ambiente. Então aqui, por mais que não está informando, aqui a temperatura T1 é ambiente. Ou seja, em torno de 300 Kelvin, que é a faixa de temperatura ambiente. Então nós temos essa informação. Então a temperatura de admissão do fluido de aspiração, né? Vamos assim, melhor assim dizer, ocorre a temperatura ambiente, 300 Kelvin. Aí, de forma análoga, anterior, a gente vai substituir, né, nessa expressão. Eu vou tirar o subscrito aqui. E a gente consegue calcular aqui. Então, o volume 1, né, é a constante dos gases. Qual que é a temperatura? 300. Aqui, multiplica por 10 à quarta, né, 1 vezes 10 à quarta, vai nos dar 0,88 metros cúbicos por quilograma. 0,88. Eu coloquei aqui centímetros, vou tirar isso aqui, tá? Metros cúbicos por quilograma. Beleza. Ele pede, além desses dados, né, a taxa de compressão. Né? A relação de compressão, ela pode ser obtida, né, pela razão entre este volume, aqui está no ponto morto, tá? Está no ponto morto
ele se desloca do ponto morto superior até o ponto morto inferior, né? Aí do ponto morto inferior até o ponto morto superior, a gente tem a compressão. Então, a gente pode entender que a razão de compressão é o volume 1, aqui, né, no início, dividido pelo volume 2, ok? Elevado, tá, a uma constante adiabática, que também pode ser obtido pela divisão entre a pressão no ponto P2 pelo ponto P1. Tá, professor, mas de onde o senhor tirou isso, né? Como esse processo que está acontecendo aqui, ó, de V1 até o volume V2, é sob a entropia constante, ou seja, um processo isoentrópico, então a gente tem que usar essa relação aqui para cálculo da razão de compressão, tá? Para o ciclo diesel padrão a ar. Então é o V1 sobre o V2 elevado à nossa constante adiabática, ou a gente pode usar as razões de pressão, tá? Então nós temos essas duas possibilidades do exercício. Então vamos aproveitar a expressão. Lembrando que eu tenho que usar essa relação da forma como está aqui, mas a razão de compressão, ele é um termo que está dentro, né, desse parênteses e está elevado a esse expoente. Então, se eu for utilizar a razão de pressões, eu tenho que transferir esse expoente para cá. Então, vai ficar na forma de uma raiz, né, que tem, né, este grau aqui, tá? Que depende, né, claro, do K fornecido. P2 dividido por P1. Tá? Então, essa é a nossa razão de compressão. Então, vocês podem aproveitar essa expressão para calcular a razão de compressão. Eu só vou interromper essa parte porque nós já temos condições de calcular. Tá? Então, a pressão, nós temos uma pressão que é do ponto 2, que é de 60, né? E a do ponto 1 é de 1. Então, se eu substituir aqui, né? Vai ser aqui o expoente é 1,4. O P2, como a gente viu, vale 60 e o P1 vale 1. Então, fazendo essa raiz aqui, vai dar 18,63. Tá? Essa é a razão de compressão para esse ciclo. Agora, vamos continuando o exercício. Tá? Vamos agora finalizar a tabela. Né? Nós temos que dar continuidade. Se nós pegarmos, né, para calcular o volume aqui, porque a gente não tinha como calcular o volume, a razão de compressão usando a razão de volume, né? Eu tinha acabado de dizer que tínhamos, mas na verdade nós não temos. Nós tínhamos as pressões, por isso que eu usei essa parte. Mas agora eu tenho condições de calcular o volume V2, que é o que falta, né? O volume V2 aqui em cima, com base nessa relação. Porque eu sei agora que a razão de compressão é V1 sobre V2, né? E eu acabei de calcular, né, a minha razão de compressão. Então, vou isolar aqui. O V2 é o V1 dividido por RV. O V1 foi encontrado, 0,88. A razão de compressão foi 18,63. Então, se eu dividir isso aqui, vou encontrar um volume de 0,047 metros cúbicos por quilograma. Então, já temos esses dados. Como eu tenho pressão e volume,
né, eu tenho condições de calcular também a temperatura, usando essa relação. Então, já vamos matar essa informação também. Então, vamos para cá. A pressão, lembrando, né, tem que usar o valor convertido. Só vou isolar a temperatura. A temperatura vai ser, no caso, T2, né, que é nesse ponto, é igual a pressão V2, o volume V2, dividido pela constante R. Então, pressão 600 mil, perdão, vezes 10 a quarta. O volume 0,047 e a constante aqui 29,3. Fazendo esse cálculo, vou chegar a 967 Kelvin. Então, a temperatura aqui, ó, é 967. Quando começa o fornecimento de calor, né, sobe para 2.273. Né? Então, agora nós podemos vir agora para a última, né, que é a parte do ponto 4. Aí, eu tenho que lembrar o seguinte. Ó, o volume 4 e o volume 1 são iguais. Ó. Aqui é um processo de rejeição de calor ao volume constante. Ó. O V1 é igual ao V4. Então, eu posso replicar esse dado para cá. 0,11. 0,11. Opa, não. 0,88. Que é o V1. 0,88. Isso. Bom, como esse processo que acontece aqui, ó, entre 3 e 4 também é um processo isentrópico, o que eu tenho que fazer? Eu posso usar aquela mesma relação anterior, tá, entre esses pontos. Nós temos relações, tá, pessoal? Lá da termodinâmica, quando é um processo isentrópico, ou seja, a entropia constante, a gente tem essa expressão, tá? Desse ponto aqui, né, o final dividido pela pressão anterior é igual a razões de volume, tá? V3 sobre V4 elevado aí aquele expoente adiabático. Então, como eu estou querendo calcular a pressão no ponto 4, que é o que eu não tenho, né, passa esse P3 para lá, então vai ficar P3 que multiplica essas razões de volume. V3, V4 elevado a K. O P3, a pressão no ponto 3 é de 60 vezes 10 a quarta kg/força por metro quadrado, né? Vamos colocar em kgf por centímetro quadrado, que aí no final o valor vai ser da mesma unidade. Então, vezes o V3 é 0,11 e o V4 0,88. Tudo isso elevado a um expoente adiabático de 1,4. Então, a pressão aqui, né, vai dar 3,26 kg/força por centímetro quadrado. Agora, vamos calcular a temperatura. Né? Sempre as equações, vocês vão reaproveitá-las, tá? Então, PV é igual a R vezes T. Então, a gente vai se valer dessa mesma relação neste exercício, nessa parte do exercício. PV é igual a R vezes T. A pressão no ponto 4. Claro que agora a gente vai usar o valor em quilogramas força por metro quadrado. Nós queremos a temperatura, vai ficar PV dividido por R. Então, é 3,26 vezes 10 a quarta. O volume 0,88 dividido por R, 29,3. Nós chegamos aí a uma temperatura de 979
Kelvin. Pronto, fechamos. Tá? O que o exercício pediu para nós é os valores de pressão, temperatura e volumes no ciclo, a taxa de compressão. Agora, a letra C, ele quer, né, a massa de ar que trabalha no ciclo. Então, vamos ter que usar uma relaçãozinha. Tá? Então, essa é um pouquinho mais trabalhosa. Eu trouxe essa tabelinha aqui já preenchida, né, para a gente não precisar copiar novamente e ficar apagando. Beleza. Então, vamos calcular a massa, né? Deixa eu ver se eu coloquei o texto aqui. A massa de ar que trabalha no ciclo. A gente sabe, né, que a massa de ar ela é uma razão. Ela é a razão entre o volume, tá, dividido pelo volume específico. Da onde? Desse ponto aqui, tá? O volume 2 é o volume real, tá? E o V2 é o volume específico. Se eu tiver essa razão, eu consigo calcular a massa de ar, tá? Mas como que eu converto o volume 2 aqui? Né? Aí eu preciso usar um algebrismo, porque eu sei que a cilindrada total, né? A cilindrada total é a diferença entre esses volumes aqui, é o que é varrido, tá? Do V1 até o V2, tá? Que aqui, ó, é o ponto morto. Vem do ponto morto inferior até o ponto morto superior. Então, se eu subtrair o V1 menos o V2, né, eu tenho a cilindrada aí do motor. O que a gente pode fazer, né, para aproveitar essa equação? A gente tem que lembrar da razão de compressão, né, que a gente calculou anteriormente. Deixa eu pegar aqui a expressão. A gente pode aproveitar aqui. Aí eu apaguei, mas eu vou reescrever aqui. A razão de compressão, RV, né, é o volume V1 dividido pelo volume V2. Ok? Então, se a gente rearranjar isso aqui, né, eu posso substituir o V1 aqui, né, por RV vezes V2 é igual a V1. Então, eu vou fazer este trabalho algébrico nessa expressão. Então, o que vai ficar? Né? A cilindrada total vai ficar RV vezes V2 menos V2. Que pode ainda ser melhorado. Né? Eu posso colocar o V2 em evidência. Ficar RV menos 1, né, vezes V2. Aí, se eu multiplicar, eu volto para a mesma expressão. Como eu quero o V2, o volume, né, não em vazão mássica, não em valores de volume por massa, eu tenho que usar essa expressão. Então, bora lá, vamos isolar o V2. O V2 vai ficar VD dividido por RV menos 1. Temos condições agora de calcular o volume, né? Por quê? Qual que é o valor da cilindrada do motor? 5.000. Tá? 5.000 centímetros cúbicos. A taxa de compressão calculada foi 18,63. A gente calculou isso. Menos 1. Então, eu tenho condições de calcular o volume efetivo, né? O volume como propriedade extensiva. Dividindo aí vai dar 284 centímetros cúbicos. Tá? Como eu tenho os dados aqui da tabela? Opa!
essa tabelinha aqui. Vou pegar essa aqui que eu consigo escrever. Como eu tenho os dados da tabela em metros cúbicos, né, metros cúbicos por quilograma, eu acabei de calcular o V2, né, em centímetros cúbicos, ou seja, 284 centímetros cúbicos, e eu tenho dados em metros cúbicos, eu tenho que converter isso aqui. Tá? Então, eu tenho que multiplicar esse valor por 10 elevado a menos 6. Aí eu vou obter, né, tá, para 284 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, já consigo usar esse valor, porque o que eu quero, né? Eu vou fazer uma divisão. Na hora que eu fizer a divisão, eu vou cortar, né, esse metro cúbico, só vai me sobrar. Na verdade, eu vou cortar a massa, né, e só vai me sobrar o dado. Na verdade, o que eu quero é a vazão mássica. Estou confundindo as coisas. O que eu quero é o valor da massa de combustível. Eu já tenho um volume, né? Então, eu vou ter que trabalhar nas mesmas unidades para poder cortar o termo aqui. Então, o volume é 284 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos por quilograma. É isso que eu quero fazer aqui. Eu não soube falar com palavras, né? O volume específico, V2, na tabelinha, o volume específico V2 é 0,47, né? Então, 0,047, o que? Metros cúbicos ou eu trocando as unidades aqui, pessoal. Se vocês estiverem confusos com o que eu fiz, tá? Na verdade, o volume 2 é 284 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Aí o V2 é 0,047 metros cúbicos por quilograma. Então, as unidades é super importante. Então, o que eu vou fazer agora, né? Agora eu posso cortar isso aqui e vou ter somente a massa, que é a massa de ar, que é o que o exercício nos pede. Então, a massa de ar... Professor. Oi. Pode falar. Aí é V2 por V2? Isso. O V aqui de cima é o volume, tá? E o que de baixo é o volume específico. O que é o volume específico? É o volume dividido pela massa daquele ar. Nós estamos falando em volumes de ar. Ó, o ar, ele tinha, por exemplo, esse volume 1, aí ele foi comprimido até o V2, né? A massa de ar é constante, porém o volume diminui. Então, aqui, a massa de ar, para a gente saber, a gente tem que dividir o volume, né, pelo volume específico. Aí a gente consegue, né, determinar esse valor. Então, eu corto aqui, vou chegar no valor em quilogramas. Que no caso, ó, a massa de ar do ciclo deu 6 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Então, esse ciclo, ele tem esse volume, tá, de ar. Ah, professor, mas e se eu pegar o volume aqui, né, o volume efetivo, e dividir pelo volume específico? Vou encontrar o mesmo volume de ar, tá? Só que aí nós teríamos que ter uma relação que nos desse o valor do volume. Como eu não tinha, né, eu tive que usar essa expressão aqui, ó, da cilindrada. Então, eu fiz um algebrismo aqui, tá? Através da relação de compressão, onde não precisava saber, né, os valores dos volumes, mas eu tinha, né, a razão de compressão, e por fim eu consegui determinar o V2. Agora, com o valor da massa de ar, eu posso calcular o volume V1, sem ser o volume específico V1, né? O que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que agora pegar o valor do volume específico, V1, e multiplico pelo valor da massa, aí eu encontro o volume efetivo, né? Então, a gente não pode confundir. Ó, esse volume aqui, ó, é o volume dividido pela massa. E o que eu estou obtendo é o volume
extensivo. Tranquilo? Então, bora. Vamos finalizar esse exercício. Nós temos agora que determinar uma estimativa da relação combustível-ar. Tá? Aquela relação que nós vimos na aula. Então, aqui é aquela expressão, vou colocar assim, combustível-ar é o que ele quer, né? Não é ar combustível, é o inverso. Faz sentido, tá? Então, às vezes você calcula a relação ar-combustível e, na verdade, o que ele quer é combustível-ar. Então, fuel-ar relation. Então, a relação combustível-ar é, né, a massa de combustível dividido pela massa de ar. Nós já temos a massa de ar, acabamos de determinar, deu 6,10 a menos 3 kg. Agora, como que eu calculo a massa de combustível? Né? O combustível utilizado, ele tem esse poder calorífico aqui, ó, 10.000 quilocalorias por quilograma. A gente tem uma expressão que a gente viu, né, que é do calor fornecido ao ciclo. O exercício eles nos dá, o calor fornecido ao ciclo é 1,87 quilocalorias. Então, o calor fornecido ao ciclo, essas expressões a gente viu tudo em aula, tá, pessoal? Então, é igual a massa de combustível multiplicado pelo poder calorífico inferior. Então, o poder calorífico multiplicado pela massa de combustível. Como eu quero essa variável, eu vou isolar. Tá? A massa de combustível é o calor fornecido entre 2 e 3, por isso tem esse subscrito, dividido pelo meu PCI. Então, a massa de combustível vai ser 1,87 quilocalorias por quilograma. Opa, estou trocando aqui. 1,87 é o valor do calor fornecido, dividido aqui, né, pelo poder calorífico. Tá tudo em quilocalorias, tá? Então, por isso que eu não estou convertendo nada aqui. Então, tudo em quilocalorias. E aqui dividido por 10.000. Quilocalorias. E aqui embaixo, quilocalorias por quilogramas. Então, se eu fizer, né, simplificações, eu vou obter o quê? A massa de combustível em quilogramas, que é o efetivo mesmo. Então, isso aqui vai nos dar, né, a massa de combustível de aproximadamente aí 0, vai ser um número pequeno, 0,187 vezes 10 a menos 3 kg. Né? Então, esse é a massa de combustível do ciclo. Só que ele não quer isso, ele quer a relação, né? Combustível-ar. Então, a gente já tem. Então, a massa de combustível é de 0,187 vezes 10 a menos 3. E a massa de ar foi de 6 vezes 10 a menos 3. 6 vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui corta, né? A gente vai ter aqui a relação combustível-ar 0,031. Okay? Então, este é o resultado esperado para essa questão. Pessoal, todo mundo conseguiu fazer essa lista? Ou está aprendendo agora? Como que vocês conseguiram fazer? Tiveram dificuldade? Ou não sabe opinar a respeito?